Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou Liliane, eu sou espírita e nesse vídeo nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Primeira vez por aqui? Faz uma pausa rapidinho, vai lá no meu canal no YouTube, se inscreve, curte e volta aqui. Ah, eu tô vindo pelo Instagram, sem problema. Procura o meu canal no YouTube, é o meu nome completo, Liliane Baroni Ribeiro. Vai lá e se inscreve. Ajuda, né, a gente propagar a doutrina espírita. Esse é o quarto vídeo onde nós vamos dar continuidade à introdução, o item 2. Vou deixar um link aqui em cima, né, para vocês entenderem se quiserem, se não parte daqui que não vai ter problema nenhum. No vídeo anterior, né, nós temos assim, Kardec quer dar o nome certo para a coisa certa. Por quê? Para a gente entender sobre o que ele está falando. Então, ele está dizendo do significado da palavra alma. E ele dá 3 possíveis significados. O primeiro, simplesmente vida material, né, sem mais nada, que termina com a morte. Segundo significado, um pedacinho do todo. Na maneira de pensar do panteísmo, nós absorvemos um pedacinho do princípio inteligente e quando a gente morre, esse pedacinho volta para o todo. E a concepção espiritualista, que é aquilo que sobrevive após a morte. Então, nós vamos continuar. Eu estou lendo a tradução do Evandro Noleto Bezerra. Ah, mas a minha é do Guilherme Ribeiro, sem problema. Ah, a minha é do Herculano Pires, sem problema. Não, isso não é dificuldade. Vamos entender o conteúdo, que isso sim é importante. Na falta de um vocábulo especial para cada uma das outras ideias a que corresponde a palavra alma, denominamos princípio vital. O princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde a planta até o homem. Então, ele vai chamar de princípio vital aquela coisinha, né, diferente que é comum no corpo, no organismo, desde uma planta até o ser humano. O princípio vital é coisa distinta e independente, já que pode haver vida com abstração da faculdade de pensar. Sinceramente, né? Eu vejo umas pessoas e aí eu entendo exatamente o que ele quer dizer. Não é porque tem vida que pensa. Agora, né, vamos entender melhor. Quando eu olho uma pedra, eu sei que é um ser inorgânico, sem vida. Quando eu olho uma planta, eu sei que lá tem alguma coisa a mais. Esse alguma coisa a mais é o princípio vital. A palavra vitalidade não expressaria a mesma ideia. Para alguns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se acha em certas circunstâncias. Então ele vai dar, Kardec muito justo, não vai dizer assim, essa é a minha opinião e eu sou o detentor da verdade. Quem não quiser, que vá assistir outro canal. Não, ele não dizia assim. Ele diz assim, olha, segundo alguns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, é um efeito. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside num fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Esse seria, então, o fluido vital que, na opinião de alguns, não seria outro que o fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso, etc. Então, antes que dê bagunça, assim, esse princípio vital, bom, vamos voltar um pouquinho. Nós temos 3 princípios de tudo que a gente imaginar e mais além. Primeiro, Deus, que criou os outros 2 princípios. Nós temos o princípio inteligente, é aquilo, né, que nós consideramos posteriormente como espírito, foi Deus que criou.
princípio inteligente não é matéria. E o princípio material, toda a matéria que nós conhecemos. O princípio vital, vamos voltar um pouquinho então. O princípio material, todo ele é originário do fluido cósmico universal. Mas para frente a gente vai ver em detalhes. Então, o fluido cósmico universal dá origem a tudo o que for relativo à matéria. Perispírito, semimaterial, originou-se do fluido cósmico universal. Princípio vital, que dá vida, né? Dá vitalidade à matéria, originou-se no fluido cósmico universal. Tá confuso? Não, é simples. Princípio inteligente, princípio material e Deus. Fora isso, não tem. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é princípio inteligente, espírito, inteligência, né? Que existe antes da gente encarnar e vai existir depois, ou todo o resto é matéria. Muito simples. Seja como for, há um fato que não se poderia contestar, pois que resulta da observação. Ele falou assim, olha, contra fatos não há argumento. Eu estou observando, então é verdade. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Então, essa força que mantém, né, a vida material é um fluido vital, né, que é o princípio vital. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento. Então, a vida que existe na planta é a vida que existe nesse corpo meu, nessa matéria que eu, Liliane, espírito imortal, momentaneamente estou usando. É a mesma coisa, né? Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Detalhe importante, Kardec não disse que é exclusivo do ser humano. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade entre as outras, a espécie humana. Então, o que diferencia o ser humano é o senso moral, é a consciência da própria existência. Concebe-se que, com uma acepção múltipla do termo alma, a alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, a quem então dará um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião, é um proteu, é um ser que se muda, modifica conforme a vontade, né? Então, ela é um coringa, que cada um ajeita a seu bel prazer. Daí tantas disputas intermináveis. Então, cada um diz, para mim alma significa isso e eu tenho razão e você está errado. Aí é confusão. Evitar-se-ia igualmente a confusão, mesmo se servindo da palavra alma, nos três casos, desde que se lhe ajuntasse um qualificativo especificando o ponto de vista sob o qual a encaramos ou a aplicação que dela se faz. Então você põe alma e põe mais alguma coisa lá para identificar as variações. Esta teria então um termo genérico que representaria ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam por um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem ajuntando-se-lhes a palavra hidrogênio, oxigênio ou azul. Então ele diz assim, a gente diz alma, só que qualifica melhor. É a mesma coisa que eu dizer assim, nós temos na atmosfera gases, o gás hidrogênio, o gás oxigênio. Então eu especifico
a respeito de qual gás eu estou dizendo. Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, não é da religião espírita, é de espírito, o da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isto é uma questão de palavras, mas questão muito importante para nos entendermos. De acordo com isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos. Planta, então, teria alma vital? Teria. Cachorro tem alma vital? Tem sim. Plantas, animais e homens, né? A alma intelectual seria a própria dos animais e dos homens. Interessante, hein? E a alma espírita pertenceria somente ao homem. Não sei se foi Kardec ou Leon Denis, esqueci. Ele diz que esse princípio, ele está adormecido no mineral, começa um lento processo evolutivo no reino vegetal, passa pelo reino animal e desperta totalmente no reino hominal. Reino hominal não é reino de homem não, tá? É reino do ser humano. Então nós passamos por uma longa sequência evolutiva, desde o mineral até o hominal. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Devendo a palavra alma repetir-se frequentemente no curso desta obra, importava ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos todo engano. Passemos agora ao objeto principal desta instrução preliminar. Pausa dramática, continua no próximo vídeo. Mas assim, a gente vai estar sempre falando sobre alma. Agora, se eu não determino, se eu não esclareço qual é o meu conceito, né, ou melhor, o conceito de Kardec sobre alma, fica tudo muito vago, né? Vozes da minha cabeça, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Ele está dizendo, não, olha, eu vou chamar isso, né, ao princípio que sobrevive depois da morte do corpo físico. Tá bom? Até o próximo vídeo.